Boa noite, está começando mais um Câmara Saúde, que nesta noite destaca as hepatites virais. Nós também vamos falar sobre uma novidade que chegou a Passo Fundo para o diagnóstico dos pacientes. A minha convidada é Raquel Scherry de Fraga, médica hepatologista. Boa noite, seja bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, Ana. Raquel, eu quero iniciar o programa, então, falando da preocupação da Organização Mundial da Saúde com a hepatite, né? Uma inflamação no fígado que se tornou um grave problema de saúde pública. Verdade. Então, a realidade é que as hepatites virais, elas são assintomáticas, essas crônicas, né? A hepatite aguda, que dá sintomas com amarelão, febre, mal-estar, é fácil, os pacientes, as pessoas vão procurar atendimento médico. As hepatites B e C, que são a real preocupação da Organização Mundial de Saúde, elas são assintomáticas, então é aquela doença silenciosa que a gente comenta. Então, a pessoa vai ficar com sintomas lá adiante, quando já tem uma complicação bem grave, como cirrose e câncer de fígado. Então, por isso a preocupação. Se acredita que tem assim, em torno de 70% das pessoas infectadas não sabem que tem o vírus. Até porque para você descobrir isso, tem que fazer testes específicos nos exames de sangue, não é só fazer os check-ups gerais. Então, muitas pessoas não, meus exames estão tudo bem, eu vou no médico uma vez por ano, faço os exames, aí faz hemograma para ver se não tem anemia, vê função renal, vê perfil de colesterol, triglicerídeos, glicose, mas as enzimas hepáticas e os marcadores específicos de hepatite virais muito não se encontram nesse rol dos chamados exames de check-up, pelo menos em alguns locais. E quais seriam as principais causas das hepatites? Quando a gente fala em hepatites em geral, é qualquer inflamação hepática, né? Tudo que termina em it é inflamação no nosso corpo humano. Então, causas de hepatite são muitas causas, né? As principais causas são álcool e hepatites virais. Aí entra hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D, hepatite E e assim por diante. E alguns outros vírus menos conhecidos. E entram outras hepatites que a gente tem visto muito recentemente, que é as hepatites por anabolizantes e por esses suplementos usados em academias ou até prescritos por nutricionistas para aumento de massa muscular, fitoterápicos que as pessoas acham que não causa hepatite porque são chás. Sempre comento com meus pacientes que é importante saber que tudo que a gente usa não tem nada na vida que é só o lado bom, né? Sempre tem um lado bom e tem os seus efeitos colaterais. Então, assim funciona com chás, com fitoterápicos, incluindo até esses shakes de emagrecimento ditos naturais. Se você ingere, você pode ter seus efeitos colaterais. E esses chás, esses fitoterápicos, eles não são estudados de forma adequada. Então, quando você vai comprar um medicamento que está na farmácia, esse medicamento já passou por pelo menos 3 fases de estudos clínicos e o médico sabe te dizer, esse medicamento causa 10% dos casos tem hepatite. No chá, a gente não sabe, porque eles não são estudados. Então, o paciente está usando algo que é dito natural, e realmente é natural, mas isso não significa que ele seja inócuo, sem efeitos, e não tenho a mínima ideia qual que é o percentual de hepatite que ele pode causar. Eu não sei também nem a dose terapêutica e nem qual que é a dose tóxica. Então, talvez ele esteja tomando uma dose realmente que funcione, talvez seja uma dose baixa, porque os fitoterápicos, os chás realmente têm o seu poder de benefício, né, de melhoria de alguns sintomas e doenças, mas isso não é efetivamente estudado. E se for estudado, eles vão se transformar em medicamentos e vão ser caros. Então, acaba sendo um pouco complicado. Então, a gente tem visto bastante isso. Então, álcool, toxinas, vírus, e medicamentoso. Aí entra as outras causas mais raras, como hepatite autoimune e diversas outras doenças. Mas o que a Organização Mundial de Saúde se preocupa realmente são as hepatites infecciosas, as hepatites virais, que é B e C, que tem como prevenir e tem como ter tratamento para evitar as complicações futuras. Raquel, eu, por exemplo, desconhecia essa forma de contágio de hepatites através dos medicamentos fitoterápicos. Isso não é uma coisa que se costuma dizer para as pessoas que buscam esses medicamentos? Na verdade nem é contágio, né? É o próprio remédio causando hepatite. Porque quando a gente fala em hepatite, automaticamente as pessoas pensam em vírus, que seja uma coisa contagiosa. Mas hepatite é qualquer inflamação no fígado, né? E os fitoterápicos é aquilo, a venda,
a grande questão que as pessoas vão procurar, porque são coisas baratas, que muitas vezes realmente funcionam, só que tem os seus efeitos colaterais, que ninguém sabe exatamente quais são os efeitos colaterais. E eu como hepatologista, principalmente, chega as pessoas que causaram problemas, né? Então a gente vê isso, tem que cuidar um pouco. E essa inflamação normalmente ela acontece pelo alto consumo desses medicamentos ou simplesmente porque a pessoa ela não deveria estar tomando aquilo? Não, isso é efeito colateral mesmo. Então eu vou falar nos medicamentos e serve isso para os fitoterápicos. Então tem remédios que têm toxicidade hepática conforme a dose. Então, claro, quando você toma muito o remédio, em excesso da dose terapêutica, incluindo que a gente chama de dose tóxica, você vai ter hepatite. E tem outros medicamentos que a gente diz que é reação idiosincrásica. O que é isso? Tu pode tomar um comprimido que já pode ter um efeito muito grave. Então tem alguns medicamentos nesse caso. E tipo o paracetamol, que as pessoas, não posso usar paracetamol, acetaminofén, que vou ter hepatite. O que não é real, porque o paracetamol é um remédio que dá hepatite sim, mas ele é dose dependente, ou seja, a pessoa só vai ter inflamação hepática, ou até uma falência hepática pelo uso do paracetamol, se ela ultrapassar a dose terapêutica. Dentro da dose dita terapêutica não tem problema nenhum, então só aqueles abusadores dos medicamentos, que tomam em excesso. Agora, se tu vai passar esse conhecimento para os fitoterápicos, para os chás, a gente não sabe, porque a gente não sabe a dose terapêutica, não sabe qual é a dose tóxica. Então, eu não sei dizer qual... não, mas se eu tomo só um chazinho depois do almoço não tem problema. Talvez não. Então, chega pessoas no meu consultório que tomam a chá a vida inteira, tu olha os exames hepáticos todos normais. Bom, beleza, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Mas aquelas pessoas que têm alterações, é importante explicar isso. Às vezes tem uma certa resistência. Eu tive uma vez um caso que o paciente ele era vendedor de fitoterápico e tinha uma doença que ficamos um ano, doença hepática, investigava e ele não me contava que usava porque ele tinha medo, que era preconceito do médico. Até que chegou num ponto que não tinha mais alternativa de causas e ele resolveu contar, entendeu? Porque as pessoas acham que o médico tem preconceito, por isso que ele não prescreve. Então tem que cuidar, talvez as coisas realmente funcionam, mas tem que cuidar que pode ter os seus efeitos colaterais. E as hepatites virais, elas podem estar ligadas também a questões genéticas ou ao próprio histórico familiar? A hepatite viral mesmo, ela é um vírus. A gente não considera o vírus como um genético, pode ser o que a gente fala de congênito. Então você pode ter uma transmissão, medicamente falando, que a gente chama transmissão vertical, que é de mãe para filho, ou no período gestacional ou perinatal próximo ao nascimento ou nos primeiros anos de vida. Principalmente a hepatite B, que transmite, e a gente ainda tem na nossa região, a gente diz que é um bolsão de hepatite B, que tem muita transmissão vertical de hepatite B. Claro que nesse momento, com o pré-natal adequado, as mulheres fazendo pré-natal, é difícil contrair, se acompanha, até porque existem medicamentos para usar durante a gestação para não transmitir hepatite B, existe a vacinação e a imunoglobulina na hora do nascimento para impedir que o bebê pegue. Então é difícil assim, uma gestante que faz o pré-natal direitinho transmitir hepatite para o bebê. Para a hepatite C não existe tratamento da gestante durante a gestação. O risco de transmissão de 5% a 15% conforme o estudo. Então, realmente não tem uma prevenção durante a gestação. A gente recomenda que as mulheres que sabem que tem hepatite C para gestar, tratem antes o vírus. Ainda mais com essas drogas novas de hepatite C que chega a curas próximas a 100% ou 90%, 100% dos pacientes curam a hepatite C. E a gente diz então que tem essas congênito, mas não hereditário, que indica alteração do gen teu. E as hepatites, elas são umas doenças bastante silenciosas, mas alguns sintomas podem alertar que não está nada bem ali no organismo? Como eu te comentei, quando você tem o sintoma, quando a pessoa tem o sintoma, como o clássico amarelão, o cansaço demasiado, geralmente já tem uma complicação mais grave, né? Mas coisas assim que podem estar relacionadas à hepatite são o que a gente chama inespecíficos, então muita coisa pode estar relacionada à hepatite. Por exemplo, pode ter cansaço, pode ter depressão, pode ter até diabetes associado, pode ter alteração de colesterol associado à hepatite. Então, se esses sintomas muito inespecíficos, qualquer doença pode dar. Então, não tem assim uma coisa que você tem que alertar que você pode ter hepatite, né? Só aqueles sintomas mais graves, aí amarelão, fazer exame de sangue, já ver que tem plaquetas baixas, que plaquetas é um marcador de dano hepático, enfim.
E no Brasil, então, as hepatites virais mais comuns são as causadas pela A, B e C, que são aquelas transmitidas através do sangue. Queria que tu comentasse, então, os principais cuidados que as pessoas devem ter, então, para evitar esse contágio. Então, a hepatite A, B e C são as mais prevalentes. A não é pelo sangue, a A é o que a gente chama de transmissão fecal oral. Então, é produtos contaminados, alimentos contaminados com vírus da hepatite A. Geralmente a gente fala que um alimento que pode ter muita hepatite A é aquele alimento que retém muita água, como peixes, frutos do mar. Então é muito comum pegar casos de hepatite A durante os meses de verão, os meses de calor. E esses são os cuidados da hepatite A. A hepatite B e C é a transmissão, então, sexual, por sangue e vertical, que é de mãe para filho. Tanto a B quanto a C tem essas formas de transmissão. A C tem a transmissão pelo sangue, então ou com objetos pérfuro-cortantes contaminados com sangue, acidente com esses objetos, ou transfusão de sangue, ou, enfim, contato com sangue, transmitir hepatite B em praticamente todos os casos. É difícil o contato sexual transmitir hepatite C, como eu falei, é que nem o vertical de 5% a 15% nos estudos, e transmissão de mãe para filho também. Para a hepatite B já é um pouquinho diferente essa relação. A principal forma de transmissão é sexual. Então, e tem uma proteção, né, que é a vacina para a hepatite B. Claro que nem todas as pessoas que são vacinadas estão protegidas, existe uma falha na imunização em termos de imunidade da pessoa mesmo. Mas tem formas da vacinação e o uso de preservativo, enfim, nas relações sexuais e durante a gestação, o acompanhamento pré-natal. E durante o ano todo, assim, os órgãos de saúde, eles costumam fazer até campanhas, né, para as pessoas tomarem cuidado, principalmente em manicures e locais que fazem tatuagens, porque o contágio pode ser muito comum se não usar esse material esterilizado. É verdade, isso é bem frequente. E até as manicures, claro, usa o seu alicate de unha, o ideal é ter o seu kit. Claro que para matar o vírus hepatite C, os produtos têm que ser autoclavados, né? Tem que estar em autoclave. E autoclave não é um equipamento muito barato. Então, antigamente, acho que até hoje os salões já usam a autoclave, mas antigamente usava aquelas estufinhas que colocavam material e achava que estava um pouco mais quente, já matava o vírus, mas não. E outra coisa importante nesse sentido das tatuagens que você falou, é que tem que cuidar que não é só a agulha da tatuagem que é importante ser estéril, ou na verdade ela tem que ser descartável, mas tem que cuidar, porque o ideal até aquelas, não conheço muitos produtos de tatuagem, mas assim, tem uma pistola que eles acoplam a tinta, essa é mais segura, desde que troque, obviamente, a agulha da pistola. Mas quando pega a agulha e tu molha dentro da tinta da tatuagem, tu pode ir contaminando. Então, tu pegou uma pessoa X que vai fazer tatuagem sem hepatite C. Tu botou lá dentro da tinta, que vai ser a tatuada, e tu mergulhava depois de picar na pessoa dentro da tinta, e mergulhava. E já foi provado que dentro dessa tinta fica o vírus. E aí vem outra pessoa, mesmo com seringa estéril, mesmo com seringa aberta na hora, molha dentro daquela tinta que está o vírus, tu pode transmitir hepatite C, por exemplo. Então, isso é uma coisa... E qual seria a orientação, então, de repente, nesses estabelecimentos, buscar algum material que diga que esse local ele é autorizado pela vigilância sanitária, por exemplo? Talvez. E porque fica difícil você identificar, como você mesmo disse, né, esse material de tatuagem, saber o que é correto e o que não é. Os profissionais que estão acostumados com isso, eles já sabem isso, né? Eles estão orientados, pelo menos os bem profissionais, talvez. É importante ou você usar tintas abertas na hora e não reutilizar aquela tinta, ou usar a pistola. Eu acho que muitos estabelecimentos já usam a pistola mesmo para fazer a tatuagem. Mas tem que pedir para a pessoa cuidar isso também, né? Raquel, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca as hepatites virais. Estamos de volta com o Câmara Saúde, que hoje destaca as hepatites virais. Nós também vamos falar sobre uma novidade que chegou a Passo Fundo para o diagnóstico dos pacientes. A minha convidada é a médica hepatologista Raquel Scherer de Fraga.
Raquel, eu queria que tu comentasse, então, no início desse segundo bloco, as principais pessoas que estão no grupo de risco, então, das hepatites. Seriam aquelas pessoas que nasceram entre 1945 e 1970. Sim, esse é um grupo muito importante. Nos Estados Unidos foi identificado que... Nos Estados Unidos eles colocam entre 1945 e 1965. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Hepatologia coloca até 1970, até porque os testes no Brasil, a testagem para hepatite C começou um pouco depois dos Estados Unidos, porque o vírus hepatite C ele foi descoberto em 1989. Então, antes de 1989, a gente não tinha como diagnosticar uma pessoa com hepatite C. E no Brasil, esses testes começaram lá em 93, 94, screening no banco de sangue. Então, por isso que 5 anos depois dos Estados Unidos. Então, foi identificado lá que que a gente tem que pegar todos os pacientes ou todas as pessoas infectadas com vírus hepatite C e estatisticamente 70% estão nessa população que eles chamam de baby boomers. Então é recomendado que todas as pessoas nascidas entre 1945 e 1970 no Brasil façam testagem da hepatite C. Aí, claro, existem outros grupos de risco, então pessoas independentes da idade que tiveram transfusão de sangue antes de 1994. A gente sabe, inclusive, que depois disso algumas pessoas podem ter contraído hepatite C porque os testes não eram tão sensíveis quanto os testes atuais. Os usuários de drogas, principalmente os usuários que compartilham seringas, e também até os usuários de drogas inalatórias que ainda há, que, por exemplo, cocaína inalatória, fica numa roda, passa a cocaína e o nariz muitas vezes resseca e sangra, e esse sangramento na próprio pó pode transmitir hepatite C, como uma coisa que a gente sabe. E é basicamente isso, são os grupos de risco, né? Para hepatite C. Para hepatite B, existem também ter relações sexuais não protegidas, então sem preservativo, então entra não só promiscuidade, que hoje nem é tão falado, mas principalmente sexo não seguro. E as mulheres que não fazem pré-natal, tem mais risco ainda, existem mulheres que não fazem pré-natal, infelizmente. E esses são os principais grupos de risco. Queria que tu comentasse pra gente a importância também do diagnóstico precoce para evitar a transmissão e também a progressão da doença. Com certeza, isso é o essencial, por isso que as campanhas em fazer as pessoas fazerem testes. Muitas vezes, falando em gestão pública, as campanhas elas se dão em tempos curtos, até porque uma vez diagnosticando todos os pacientes tem um aporte até de medicamento, o que requer um aporte financeiro muito grande para tratar, ainda mais com os medicamentos para hepatite tanto B quanto C, que são medicamentos caros, mas realmente é muito importante o diagnóstico precoce. Quanto mais inicial a doença, quanto menos dano hepático a pessoa tem, mais fácil é de tratar, com menos efeitos colaterais, e aí nem tem risco de ter tumor de fígado ou cirrose no futuro, né? Inclusive, as próprias unidades de saúde do município disponibilizam esses testes gratuitos, então a população pode procurar e fazer. Com certeza. Esses testes que são feitos, testes rápidos com uma gota de sangue, tipo pega uma gotinha como se fosse para dosar a glicose, né? Uma gotinha de sangue num papel filtro, esses são testes extremamente sensíveis. Então, se eles dão negativo, porque realmente é negativo. Se eles dão positivo, a gente tem que fazer a confirmação, principalmente falando de anticorpo de hepatite C. Tem algumas pessoas que têm anticorpo positivo e não têm hepatite. Isso vale, por exemplo, para os pacientes que já fizeram tratamento. Então, não é incomum as pessoas já fizerem tratamento, terem curadas da hepatite C e vão lá no posto ou vão nessas campanhas que surgem para ver se realmente estão curadas. Aí vão lá e dá teste positivo. Aí elas ficam apavoradas, aí ligam correndo porque eu tenho que consultar porque o meu vírus voltou. Mas é sempre importante dizer que a pessoa, uma vez tratando a hepatite C, o anticorpo fica sempre no organismo. Mas mesmo com anticorpo positivo e sem o vírus, a pessoa ela não está imunizada. Então esse anticorpo ele não é imunizante. Então tratou a hepatite C, ficou curado, você está em risco de pegar a hepatite C de novo se não se cuidar. Agora eu ia entrar justamente nessa parte do tratamento aí. Muitas pessoas têm medo, têm receio, então, de como que vai funcionar o tratamento, principalmente para hepatite C. Isso aí. Tem os dois lados. Assim, a hepatite B é uma doença o remédio é muito tranquilo de usar e faz um tempo, já pelo menos uns 15 anos, que é medicamento, só que é contínuo, é sem parar, porque a hepatite B não tem cura. A hepatite C tu consegue curar, só que até 2 anos atrás, talvez no Brasil menos, deixa eu ver, foi aproximadamente 1 ano atrás que saiu a portaria para nível de sistema único, para a população não precisar pagar o remédio. Então faz 1 ano que mudou isso. Então as pessoas tratavam a hepatite C durante
6 meses, 1 ano, 1 ano e meio de tratamento, com injeções que variam de 1 a 3 injeções semanais, com muito efeito colateral. Não chegava a ser assim uma quimioterapia, era menos efeito colateral, mas as pessoas perdiam muito peso, perdiam cabelo, ficavam desconfiguradas, muitos não conseguiam trabalhar, dava crise de ansiedade. Então, as pessoas que acompanharam pacientes tratando hepatite C ficam com muito medo de tratar a hepatite e muitas vezes deixam de procurar atendimento médico por causa disso. E é importante saber que hoje a gente já está num cenário de tratamento de hepatite C muito mais tranquilo, percentual de cura muito mais alto que era. Então, antes a gente falava de 40% a 60% de cura, 70%, a gente já fala agora em 90% a 100% dos casos de curar. Claro que tem alguns pacientes que são um pouco mais difíceis, aqueles pacientes que são cirróticos, que tem um genótipo 3, que hoje em dia é mais difícil de tratar, talvez o percentual de cura em torno de 85%, mas é muito bom. Isso impede as complicações futuras. Então é importante procurar atendimento médico e ver se é necessário fazer o tratamento. O interferon, que é o que é muito, o que os pacientes têm muito medo, muito receio de usar interferon, praticamente hoje a gente não usa, só usa em uma situação especial, e mesmo nessa situação especial a gente usa por 3 meses, não é nem 6 meses e nem 1 ano, como era usado antes, então o tratamento é bem mais tranquilo. Raquel, durante todo o programa eu venho comentando então sobre esse aparelho inédito aí, essa novidade que chegou a Passo Fundo para o diagnóstico do paciente. Eu queria que tu comentasse então como que ele funciona, já que a grande novidade é que ele faz essa avaliação de forma não invasiva. Exatamente. Então sempre, para a gente tratar, é importante dizer que nem todos os pacientes que têm hepatite a gente trata, a gente tem alguns critérios de seleção. A hepatite C, o ideal seria tratar todo mundo com esse percentual alto de cura, mas não é a nossa realidade. Então tem alguns critérios de seleção e a gente faz pelo grau de fibrose no fígado. O que é isso? Na verdade, qualquer tipo de inflamação, incluindo as hepatites virais, como hepatite B e hepatite C, causa inflamação. Então, inflamação pode levar a cicatriz. Essa cicatriz, o termo médico é fibrose, né? Então, um fígado todo fibrosado é um fígado com cirrose. Grosseiramente, a gente divide essa fibrose em 4 estágios, né? 5 se a gente contar nada de fibrose. Então, nada de fibrose, estágio 1, 2, 3 e 4. Como é que a gente consegue fazer essa avaliação da fibrose? Só através de biópsia hepática até surgir a elastografia hepática transitória. Então, a elastografia é um método novo que ela estadia a fibrose sem precisar fazer biópsia, que é um procedimento relativamente seguro, mas tem os seus riscos, como perfuração de órgãos, sangramento no local da punção. Tem risco de pegar uma amostra do fígado pequena, que não é representativa, aí a pessoa tem que repetir a biópsia para ela ser representativa, e isso a elastografia deixou de precisar. Então a elastografia é um aparelho que emite uma onda e ela mede a elasticidade, a rigidez do fígado. Quanto mais cicatriz o fígado tem, mais rígido ele fica. Então essa onda, ela é emitida por um probe, é tipo um probe de ecografia, que ela emite então essa onda que vai e volta, se mede a velocidade que essa onda se propaga no fígado. Quanto mais duro, mais enrijecido, mais rápida é a velocidade. Quanto mais normal, mais tenro, digamos assim, é o fígado, mais lenta é a onda. E a gente tem umas graduações dessa fibrose através da velocidade de que essa onda ela percorre o fígado. É importante dizer que esse exame ele não é feito assim como um exame de rotina para todas as pessoas para ver se tem uma lesão hepática. Sempre é importante conversar com o seu médico, ver se há necessidade de fazer elastografia, se tem indicação, tem que investigar qual a causa da doença hepática, porque os pontos de corte dessa velocidade dependem da doença. Então, uma coisa é você ter hepatite viral, outra coisa é você ter esteatohepatite, que é hepatite pela esteatose, por exemplo, outra coisa é você estar avaliando hepatite autoimune, então isso muda muito na hora da interpretação do exame, mas é uma coisa muito boa. E outra coisa importante para esse exame não é só para diagnóstico em termos de fibrose, mas uma vez assim, por exemplo, eu tenho um paciente com cirrose. Se a gente tem uma noção, cirrose é F4 na biópsia, estágio 4 de fibrose. Se a gente for pegar o FibroScan, só para ter uma noção, ele vai de uma velocidade de 2,5 a 75. Acima de 14 de velocidade, ele é cirrótico. Então, tem uma cirrose que começa em 14 e vai até 75. O grau de complicação e de gravidade dessa cirrose, dependendo do enrijecimento do fígado, é diferente. Então, uma coisa é tu ter um paciente com cirrose com 14 kPa no FibroScan, outra coisa é ter um paciente com cirrose com 50 kPa
mas que provavelmente é um paciente que tem um risco muito grande de ter câncer de fígado, então ele tem que ser mais vigiado, fazer exames com mais frequência. Então isso para o hepatologista é um aparelho que traz muita novidade realmente no acompanhamento do paciente e qualifica esse atendimento. E também ele é extremamente seguro, porque o resultado dele, ele é, digamos assim, quase que 100%, se comparado com a biópsia, que tem uma taxa de erro aí de 20% mais ou menos. Ele na verdade, ele examina em torno de 100 vezes maior o tamanho do fígado que em relação à biópsia. Então, ele vê uma porção muito mais representativa do fígado como um todo. A biópsia, a gente tem vários critérios para dizer se uma biópsia ela digamos assim, representativa do fígado como um todo ou não. Então, o FibroScan, isso ele acrescenta bastante. O FibroScan, quando eu falo, é o aparelho que faz a elastografia. Claro que ele não é 100%, então algumas coisas podem alterar. Por exemplo, pessoas muito obesas, né, que tem muita gordura hepática. A gordura hepática ela pode dar uma velocidade falsamente alta, porque a gordura também enrijece o fígado, não necessariamente por fibrose. Então tem algumas coisas, tem algumas limitações do método, mas acrescenta muito em relação ao que a gente tinha só a biópsia, que é um método invasivo. E esse, por não ser invasivo, nos permite fazer repetição dele, né, fazer acompanhamento do paciente mais de perto. E esse aparelho ele pode também, inclusive, prever complicações da doença, por exemplo, no caso da cirrose? Pode prever complicações. Isso está mudando nos consensos internacionais. Então, até no último consenso que a gente tem sobre uma das complicações da cirrose, é o desenvolvimento de varizes esofágicas, né? Aquelas veias que a pessoa até popularmente fala que o paciente com cirrose ou uma pessoa conhecida com cirrose vomitou fígado. Se vomitar fígado não é vomitar fígado, rompeu essas varizes de esôfago. Então, nesse último consenso que a gente estuda, de quanto em quanto tempo a gente vai ter que pesquisar essas varizes, que o risco de sangramento, eles já colocam o FibroScan e elastografia como um medidor. Pacientes que têm X valor na elastografia não há necessidade de pesquisar varizes, porque eles não têm. Ou pacientes, no caso do carcinoma hepatocelular, que tem um X valor no FibroScan, eles têm que fazer uma vigilância mais de perto, não fazer, por exemplo, vigilância apenas com uma ecografia, como se faz normalmente, mas incluir exames mais sensíveis, como ressonância magnética. Então, muda bastante para nós o acompanhamento, e é um exame novo, está chegando, então tem muitas indicações que vão surgindo daqui para frente. E quanto tempo demora para você ter o resultado? É um resultado rápido? O paciente já sai ali com o diagnóstico? Já sai imediato, na hora, né? Porque a tela já mostra qual que é a velocidade, a gente já faz a conversão para o grau de fibrose ainda, talvez no futuro não se faça, mas essa conversão já se use a elastografia como um parâmetro principal, mas sai na hora, já sai com o resultado naquele momento, enquanto a biópsia vai ter que esperar 7 a 10 dias para vir o resultado anatomopatológico. Raquel, tem alguma outra informação que seria importante colocar para o público que está em casa? Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Não, acho que é principal falando como hepatites virais, como todas as doenças hepáticas, que façam seus exames de rotina, incluam exames do fígado, que são doenças silenciosas e, se necessário, tem que se tratar, né? Raquel, então, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje. Eu que agradeço. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia e lhe convida a continuar acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite e até a próxima semana.